Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122, 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8. É o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer.
mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Pastor Zé Ricardo, vem cá. Pastor Zé Ricardo deu uma passadinha na Zara antes de me pregar hoje. Tirou tudo que tinha no manequim e pôs nele. Olha lá, olha que coisa linda. Vamos orar pelo Zé, gente? Quantos amam o nosso pastor? Está falando que vocês são bonzinhos demais com ele. Estende sua mão para cá, vamos abençoar a vida dele. Pai, muito obrigado pela vida do Zé Ricardo, Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha levantado o Zé e a família dele para transformar essa geração e as futuras gerações. Eu te louvo especificamente pela vida do Zé Ricardo, Senhor, porque ele tem um coração pastoral sem igual, um ministério servil. É um homem de sacrifício, Senhor, que não conta tempo, energia, condições para poder aprender, abençoar, transformar a vida do próximo, para poder curar e levar o interlocutor, aquele que toca na vida dele, a um outro ponto, Senhor. Por isso, meu Deus, eu te louvo pela vida dele, peço que o Senhor aumente a sua unção na vida dele, no nome de Jesus. Guarda, cuida da saúde, Senhor, cuida da família, da Natália, do Davi, da Maitê, Senhor, da empresa, que o Senhor possa mesmo, Senhor, enchê-lo da tua unção, sensibilidade, graça e poder mais e mais. Nós declaramos que nessa noite, nós estamos ansiosos, Senhor, na expectativa de receber do céu, através da vida do Zé Ricardo. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Nova Estação. Tudo bem? Vocês estão firmes aí, não vão dormir, não me deixe só. Amém? Eu falei que aí eu só ler a Bíblia aqui, a gente pode ir embora, né? Depois desse louvor, cheio da presença, palpável, né? Depois desses avisos, né, fantásticos do Igor aqui, Deus abençoe o Igor, novas pessoas, visitantes não, pessoas que vieram pela primeira vez, vão fazer parte da nossa casa, né? Novos membros, ter pessoas novas aqui, caminhando junto, que escolheram estar juntos conosco, isso é maravilhoso, isso é alegria, pessoas novas chegando é alegria, pessoas novas se juntando, entendendo que o viver em comunidade é melhor do que viver separados. E aí recebo uma oração dessa, para mim podia ir embora já, e para vocês? Vamos só ler a Bíblia e vamos embora, beleza? Beleza, Telóleo, vamos embora? Mas vamos ler a Bíblia que é melhor, né? Então vamos para Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a palavra de Deus que ela fala, ela faz e ela é completa. Hebreus 11. Vou pedir que você me acompanhe, a gente vai ler um pouquinho aí, quase o capítulo inteiro. Vou dar uma pulada no capítulo, você pula comigo, mas não me deixe sozinho lendo. Acompanha aí, você que está com a Bíblia de papel, você que está com o celular, esquece as mensagens chegando, as notificações, coloca no modo avião e fica só com a Bíblia aí, que ela é suficiente para você nessa noite. Versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado.
pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora você pula comigo lá no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque e a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. A gente poderia ler todos os versículos, o capítulo inteiro. Esse capítulo fala dos heróis da fé, o pessoal chama a galeria dos heróis da fé. Tem várias histórias aqui que a gente pode ler e buscar e aprender e entender aquilo que esses homens e mulheres viveram, aquilo que eles escolheram, a forma como que eles obedeceram, o porquê que eles obedeceram e por aí vai. E lendo esse capítulo, dentro do meu devocional que eu faço de manhã, isso já faz o quê? Quase 2 meses, faz tempo que eu não prego, estava com saudade. Estou até meio sem jeito aqui, a gente desaprende a fazer as coisas, né? Ontem teve reunião com os jovens, a gente vai retomando, né? E vai afiando as falas e o pensamento em Deus. Mas assim, há quase 2 meses eu li esse capítulo, meu devocional, faço pela manhã, de manhã ainda, na hora de fazer o café ali, faço café e tal, preparo o café das crianças, coloco na mesa, sento e leio, aí li esse capítulo falando da fé e usando esse termo pela fé. E de manhã, quando eu faço isso, depois de um tempo, quando eu vou terminando assim, que eu já estou no momento de reflexão ali, as crianças chegam para tomar um café, porque eles já acordam, já vêm arrancando as ramelas do rosto ali, aí senta, um com uma cara mais ou menos, o outro com uma cara ruim, né? E aí, escola, vão na escola, queria ficar, não quero ir, né? Aquilo que acontece em todas as casas, na maioria delas, né? E aí eles chegando ali, eu começo a falar para eles. Deus fala e eu começo a falar, né? Aí esse dia eu fiquei falando, fé, né? E sobre a fé, sobre aquilo que... Aí eles têm que aguentar. Eu sentado ali, eles têm que ir ali. Sabe quando você acorda, tem gente que acorda de bom humor, tem gente que acorda... Tem que aguentar o pai falando, que bom que é da Bíblia, né? Que não é de outra coisa. Mas nesse dia, Deus me tocou, me incomodou sobre isso, sobre o pela fé. E aí eu falei para Maitê, minha filha de 14 anos, e aí, Maitê, o que é fé para você? Pela fé, mas como assim? Pela fé, através dela. Mas o que é a fé para você? E aí a Maitê, como qualquer adolescente, né, dá uma escorregadinha. Primeiro não responde, fala, não sei, eles são ótimos para falar, não sei primeiro. Daí fala, não, mas como não sabe? O que é a fé? Aí ela falou, acho que falou sobre acreditar, nem lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou. Acho que eu nem perguntei para o Davi. Mas aí fiquei falando, lembrei da música do André Valadão. Quem lembra da música do André Valadão? Né, pela fé e tal, não vou cantar, não vou fazer vocês passar por isso. Mas tinha uma música, e essa música também ficou batendo na minha cabeça, pela fé, isso e aquilo. Eu fiquei cantando lá uns 3 dias. E Deus começou a ministrar. E me incomodar ao ponto de compartilhar algo sobre a fé. Você precisa compartilhar sobre a fé. Aliás, você precisa aprender até mais sobre a fé. Aliás, o que é fé para você? O que significa essa palavra?
E aí eu fui buscar, e buscando, entendendo, e buscando na palavra, buscando anotei todos os personagens, eu vou estudar cada um, vou aprender sobre cada um, já que eu vou ter tempo aí, né, um tempo para voltar a pregar, e estudando sobre isso, entendendo mais sobre isso, eu comecei a ter uma dor nas costas. Eu já tenho uma dor nas costas que me acompanha há um tempo, inclusive eu faço pilates, né, eu tento aí me cuidar, e aquela dorzinha nas costas que vem de vez em quando começou a aumentar, começou a descer um pouquinho mais aquela dor, já não era mais nas costas. E aí eu comecei a entender, eu falei, essa dor está aumentando. Eu estou estudando sobre a fé. Deus está querendo, eu já entendi tudo, Deus. Já entendi tudo. Deus quer me curar, para que eu venha testemunhar sobre aquilo que Deus fez na minha vida, para falar sobre fé, e para gerar, e para encher as pessoas de fé. Entendi tudo. Falei, peguei o código e vamos em frente. E continuei estudando, né? Só que a dor continuou aumentando. Quanto mais eu estudava e aprendia, mais a dor aumentava, né? A dor aumentou a ponto de eu fui no médico, né? Quando a dor aumenta muito, a gente é teimoso. Só quando aumenta muito, que a gente não aguenta mais, a gente vai no médico. Aí eu fui ao médico. E tal, e o médico pediu um exame. Que como era uma dor que não era nova, já era uma dor antiga e que aumentou, pediu um exame lá, fiz a ressonância, né? Bonitinho. Aí vim lá, peguei o laudo, falei, agora eu vou ver, né, que Deus já me curou e que não vai sair nada no laudo, que essa dor aqui é só para fortalecer ainda mais o testemunho, né? E aí no laudo deu que eu tinha uma hérnia de disco. Aliás, não se chama hérnia de disco hoje, mudou o nome, tá? Uma protusão discal. Aliás, eu não tinha uma, eu tinha duas, né? Mas que uma era grande, que comprometia, que estava inflamada, que era o significado da minha dor. Estava ali, eu falei, mas tudo bem. Com o exame, o testemunho é mais forte, né? Com o exame é mais forte, porque eu posso até levar na igreja o exame. Está aqui, ó, que eu tinha e que Deus me curou. Beleza, vamos em frente. Eu voltei no médico, ele me deu os remédios e eu, vou tomar os remédios, né? Na igreja, pedi para o pessoal orar. Teve um dia que a pastora Natália, o Lucão, orou aqui por mim, né? E eu falei, agora eu estou no processo de cura, né? E a dor diminuiu, não, continuou aumentando. Continuou aumentando. Até o ponto de doer muito, assim, de eu ter que tomar injeção para dor, e eu continuava a entender o que estava acontecendo, né? Aí pedi mais oração, mais pastores orar. Tem uma senhora na academia que falou, não, vou orar por você, vou colocar o nome lá para os meus irmãos da Assembleia. É legal os irmãos da Assembleia, que é tudo nome bíblico, né? Então, quando ela fala, vou pedir para o irmão Paulo, irmão Daniel, já me senti fortalecido, vou ser curado. Os irmãos, né? Já entrei na roda da oração e beleza, não faltou oração. Ia de manhã, toda manhã ali, sentava doendo, levantava com dor e que Deus pudesse me curar. Mas não foi isso que aconteceu. E antes de eu começar a sentir um alívio, tanto é que eu estou aqui, eu posso estar pregando porque melhorou, tá? Está melhor. Deus está me curando. Não está deixando de me curar, né? Mas antes disso acontecer, quando estava no pico da dor, o que Deus foi me falar foi algo diferente sobre fé. O que Deus foi me mostrar foi algo diferente daquilo que eu imaginava ser, ou que talvez muitas pessoas imaginam ser fé. Que não era algo sobre eu ter uma coisa, ou eu alcançar uma coisa. Não era algo que era eu ter. Você vai ter fé, e aí você vai ter essa cura para que você venha testemunhar a fé que você tem. Deus começou a ministrar ao meu coração sobre uma relação com fé diferente disso. Quando você fala sobre fé,
o que a gente pensa imediatamente é, olha, você tem fé? Quanto você tem de fé? Tenha fé. Se alguém me vir, inclusive alguns falam assim, mas tenha fé que você vai ser curado. Tenha fé. E aí quando você vai para Efésios, capítulo 2, versículo 8, a palavra fala sobre salvação, mas a palavra fala também que pela graça sois salvos, mediante a fé. E ela não vem de você, vem de Deus. E aí a cabecinha nossa começa a bugar, mas como assim eu ter fé se a Bíblia fala que vem de Deus? Como eu tenho fé se vem dele? O que Deus quer me mostrar? O que Deus quer me falar? O que é ter fé? O que é a fé? O que é a fé para você? Pergunto para você que está aqui. O que é fé? Responda para você mesmo, não precisa responder alto, não. Mas o que é fé hoje para você? O que significa essa palavra? A primeira coisa que muitos podem falar ou pensar, que é comum, e que até a Maitê, se não me engano, foi isso que ela falou no dia, é que fé é acreditar. Fé é acreditar. Alguém pensou rapidamente sobre isso? Eu pensei imediatamente, quando eu deparei, eu pensava muito sobre isso. Fé é acreditar. Eu creio. Né? Eu creio que Deus me criou, eu creio que Deus me salvou, eu creio que Ele tinha um plano, que Ele deixou na palavra. Mas o acreditar, ele está muito mais voltado a uma crença. O acreditar é algo que eu conto para vocês, assim como a Bíblia é apresentada para a gente entende e a gente acredita. E para por aí. O acreditar, eu posso chegar para a Letícia e contar para ela aquilo que Deus fez na minha vida, o quanto que Ele me resgatou, de onde eu estava, o quanto que Ele me trouxe vida. E ela acreditar nisso. Agora, quer dizer que ela vai ter a mesma experiência que eu, somente ela acreditando nisso? Não. A fé, ela está no plano da experiência. Ela não fica no plano da crença somente. A fé, ela é mais profunda do que só você acreditar. Aliás, acreditar, até o diabo acredita em Deus. Às vezes ele acredita mais do que a gente, inclusive. A fé é algo que tem a ver, por exemplo, com a história de Paulo. Paulo, ele perseguia a crença. Ele perseguia a crença. Ele perseguia aqueles que acreditavam que Jesus era o Cristo, era o Messias. Paulo perseguia. O contexto religioso em que ele era inserido e o que ele acreditava, a crença dele não batia com a crença de que Jesus era o Cristo. Então ele perseguia os seguidores de Jesus. Ele perseguia a crença. Até um dia que ele teve uma experiência de fé. Quando ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus, Jesus tira a visão dele, depois ele volta a enxergar, e ele se depara com Jesus, e ele tem uma experiência de fé. Fé está relacionado, ou está no plano do relacionamento. Fé tem a ver com relacionamento. Relacionamento é uma experiência, não dá para ser explicada, não dá para ter contada somente porque ela é individual. Então, Paulo teve uma experiência de fé, e a experiência de fé que ele teve, aí sim fez com que ele escrevesse para nós, sobre algo que ele viveu. Aí ele veio escrever, aí ele veio traduzir para a gente, para que a gente pudesse ler e acreditar nisso, e poder ter uma experiência de fé. Às vezes fé, a gente entende, principalmente no meio evangélico, no meio cristão, que fé é uma força que você tem que ter para alcançar algo. Então você tem fé? Não, eu tenho fé, eu tenho tido cada vez mais fé, eu estou me fortalecendo, estou chegando nesse lugar, aí vou chegar naquele, é uma força aqui que eu tenho, e que eu estou avançando, e caminhando, e cada vez mais para o alto. Também é algo que a gente às vezes pensa ou entende.
Ou no senso comum, a gente pode ter um entendimento de fé como um positivismo, né? Vai na fé, tenha pensamento positivo, né? Tenha fé, vai com fé, fé na vida, né? Não tem isso? Não pensa, pensa que vai dar certo, porque se pensar que vai dar errado, né? Fé não é só voltado para Deus. Existe fé em várias coisas, em várias crenças, em várias doutrinas, em vários deuses. Porém, o que Deus queria me mostrar era a fé bíblica. E o que eu creio que Deus tem para nós hoje é a fé bíblica. E o que a palavra de Hebreus tem, ele fala aqui sobre a fé bíblica. E o que tem a fé bíblica? O que é a fé bíblica? A fé bíblica, como fala no versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em algumas traduções da NVI, fala sobre confiança, é a confiança confiança e a prova das coisas que não vemos. Confiar. A fé bíblica tem a ver com confiar. Inclusive no capítulo anterior, no versículo 35 do capítulo 10, diz o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, por aí vai. Confiança. Fé tem a ver com relacionamento, sim, mas um relacionamento de confiança. A gente confia. O quanto que você confia nesse Deus que você acredita? Confiar é um relacionamento profundo. Confiar, ele extrapola o acreditar. Aliás, acreditar é diferente de confiar. O acreditar está dentro do confiar, mas eles não são iguais. Eu posso acreditar em qualquer um de vocês. Vocês podem me contar sobre a vida de vocês, e eu reconhecer, e eu conhecer até vocês de perto. Agora, confiar é algo que vai além. É um passo além. Confiar, eu sempre uso um livro do Brennan Manning, que se chama Confiança Cega. Uma vez, lendo esse livro, ele tem um exemplo de uma criança. Eu nunca mais esqueci, e sempre confiar, quando eu penso em confiar, quando eu preciso exercer a confiança em Deus, né, em qualquer outra coisa, eu lembro dessa historinha que o autor desse livro conta, que é uma criança que está brincando num pier, em que o pai se afasta dessa criança, e essa criança, depois de um momento, ela cai na água e afunda, e o pai vê ela caindo e sai correndo, né, para tentar salvar essa criança. Ele mergulha na água, e quando ele afunda, essa criança está lá, esse menino está lá embaixo, agarrado nas madeiras do pier, e aí ele vem, pega o filho ali, a criança, e leva para cima, e salva, obviamente salva ele. Depois que ele salva, que ele começa a conversar com o filho, ele faz uma pergunta, mas assim: filho, por que quando eu cheguei lá embaixo, você estava parado, segurando? Por que se você não tentou subir e se salvar? Por que você não buscou salvar e voltar para a beira da água, né? E aí a criança olha para ele, o menino olha para ele e fala assim: não, pai, porque eu fiquei esperando você me pegar e me buscar. Eu estava lá esperando você me buscar. É isso que eu estava fazendo lá. Então, confiança é isso. Confiança é você esperar, entender e ter a certeza de que Ele vai te buscar. Confiança, você extrapola a um ponto de que, assim, sabe, é muito interessante, as crianças, quando você tem um pouco de relacionamento com uma criança, por isso que sempre quando você vai deixar uma criança em algum lugar, quando ela vai ir para um lugar diferente, estranho, você precisa falar assim para ela, assim: olha, não
vá com ninguém. Se alguém chegar perto de você, se aproximar de você, não vai com ele. Não confia nele. Por quê? A criança facilmente, você chega perto dela, você começa a conversar com ela, daqui a pouco ela está confiando em você e ela vai com você aonde você for. A criança confia. A criança, quando você, por exemplo, à noite, nenhuma criança perde o sono achando que o pai no outro dia não vai dar comida para ela, não vai ter comida no café da manhã. Já viu alguma criança que chega para o pai, bate na porta, o pai, não estou conseguindo dormir, vai ter comida amanhã para a gente? Não faz isso. Porque ele confia que o pai vai ter o que comer, vai dar o que comer, por isso ele dorme. Mas a gente não dorme. A gente perde o sono. Por que será? Por que será que a gente perde o sono? Se Mateus 6 fala claramente sobre comer e beber, para a gente não se preocupar, que quem faz isso, quem se preocupa com isso são os pagãos. Aqueles que têm um relacionamento com Deus diferente, com Deus de troca, com Deus que é local. A criança confia, a criança se entrega. Então, confiança tem a ver com se entregar por inteiro. Entrega tudo, sem reservas. A criança se doa. A criança não espera que vai... Você pega, faz um teste, você que tem filho, dá R$50 na mão do filho, para ir na escola. Entendeu? Vai lá, ó. Vai lá, come o lanche. É para o lanche de hoje. Faz isso. No outro dia, ele vai chegar e falar assim, pai, então, tem mais, que eu acabei gastando tudo. A gente fez isso com o Davi, acho que a Natália fez com o Davi, uma vez, meu filho mais novo. Deu dinheiro para ele gastou tudo, comprou bala para os amigos, sabe? Voltou com nada. Por que ele voltou com nada? Porque ele sabia que no outro dia ia ter um tonto e uma tonta para dar de novo para ele. É fato. Porque ele confia. Ele tem a certeza. Ele sabe que no outro dia vai ter. Faz que você vai... Depois você me conta a experiência. A criança confia, a criança se entrega. A criança se doa. Faz uma brincadeira com uma criança, ela bota tudo dela ali. Inclusive, você pode usar, como ela é mais nova, a criança, né? Depois, quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando adulta, ela vai se mostrando o que tem dentro dela, né? Os seres humaninhos. Mas com crianças mais novas, por que a gente usa o lúdico? A palavra lúdico. Lúdico é assim, você contar uma história para uma criança e ela acreditar. E aí você começar a brincar com ela, como se fosse um urso, e ela achar que você é um urso, e ela correr do urso. Porque ela se entrega para a brincadeira de uma forma que ela acredita totalmente, inclusive que você é o urso da brincadeira, e que ela precisa correr. Há uma entrega, a confiança tem entrega, a confiança, o que mais tem na confiança você perde o controle. A fé exige perda de controle. A gente quer o controle. A gente briga pelo controle da televisão. É ou não é? Só eu? Vocês também? Você quer assistir o que você quer. A gente quer o controle das nossas vidas. O controle para nós é algo bom, é algo que nos fortalece. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que pode acontecer. O controle limita a gente de ter uma experiência de fé. Para você ter uma experiência de fé, você precisa perder o controle. Não tem como. Quando Jesus encontra o jovem rico, e o jovem rico vem falar para Jesus tudo aquilo que ele fazia certinho, tudo que a crença dizia para ele, e ele fazia, olha Jesus, eu tenho feito isso e aquilo, está tudo nos conformes. Tenho cumprido todas as regras. Aí Jesus fala, primeiro ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, o que eu faço para ser bom? Aí Jesus, maravilhoso, vira para ele e fala assim,
Querido, só tem um que é bom. Então, para ser bom, é Jesus. Não, mas assim, aí ele fala assim, não, mas eu tenho feito tudo certinho, tá, beleza. Jesus fala, ok, tá lindo, tá maravilhoso. Acreditar é importante, entender, aprender sobre ele é importantíssimo. Só que ele era um jovem rico. E aí ele vem falar, sabe, eu tenho tudo, tá tudo no controle, tá tudo guardadinho, entendeu? Eu tenho já minha previdência, eu tenho mais aquilo, aquela reserva lá, para o meu filho tal, sabe? Eu já tenho o dinheiro do meu filho, primeiro filho, já tenho guardado até ele ir para a faculdade, já tenho tudo no banco. Se acontecer alguma coisa, está tudo certo. E o outro também, e tal. Aí Jesus olha para ele e fala assim, que legal, bacana. Então faz o seguinte, pega tudo isso daí e vende e dá para os pobres. Pega isso daí e entrega para o reino de Deus. Pega tudo isso daí e abandona. E perde o controle. Aí ele pega, sabe o que ele faz? Abraça Jesus? Não, ele vira as costas e ele vai embora, porque ele queria o controle. Querido, você pode viver e fazer todas as coisas que eu falei aqui, ter todas as reservas possíveis, mas você precisa entender que o controle da sua vida, enquanto estiver em você, dificilmente você vai ter uma experiência de fé com Jesus. Porque fé é perda de controle. Fé é quando você entende que não está na sua mão, que não é sobre aquilo que você vai ter ou não. Fé não é se ele vai fazer ou não vai fazer. Fé não é sobre, eu estou aqui, agora eu preciso que ele faça, que ele não faça. Fé é quando você entrega para ele, tem a certeza de que ele está cuidando, está fazendo, e que você tem uma confiança plena nesse Deus maravilhoso. Era sobre isso. Fé é se entregar a um relacionamento assim, a um relacionamento que não faz conta, que não é avarento, porque sabe que não é sobre ele. A gente nem precisava fazer o momento de dízimo e oferta, fidelidade, generosidade, poderia ser só, agora a gente vem aqui, a gente vai... Porque viver pela fé, eu entendo absolutamente, eu vir aqui até a frente, e como que eu posso não vir? Quer dizer que o controle está nas minhas mãos, quer dizer que amanhã talvez não tenha, e falte? Não, está nas mãos dele. Eu perco o controle para viver uma experiência com ele. Perco o controle. É perder o controle. Era sobre isso que Deus estava falando comigo. Era sobre isso que Ele queria me mostrar. Era sobre isso que Ele queria me trazer, que ia além, que era uma experiência individual. Porque fé, crença pode ser coletiva, mas fé é individual. Sabe por quê? Porque você é individual. Porque Deus te olha de maneira individual. Não dá para ser coletivo. Fé é eu entendendo, eu olhando e eu vivendo individualmente. Fé é eu me abrindo. Fé é eu sabendo que não é sobre o que ele vai fazer e resolver o meu problema. Sabe? Às vezes a gente acha que fé é assim, Deus precisa resolver meu problema. Está aqui e tal, eu me enfiei numa dívida e a minha experiência de fé é Deus resolvendo e fazendo alguma coisa acontecer aqui. Isso é circunstancial, às vezes fui eu que criei, como que Deus resolve? Parece que Deus é o nosso seguidor, não é? Parece que Ele tem que resolver os nossos problemas. E o mais importante da ovelha, quem que é? O melhor da ovelha é o pastor. O melhor da ovelha é o pastor. O que eu fui entendendo é que ele poderia fazer como poderia não fazer. Mas o que ele queria me mostrar é que esses homens e mulheres, o que eles mostravam era uma relação com Deus de confiança. Era uma relação com Deus de uma confiança plena de obediência.
Sabe que Jesus mostra e fala do centurião? Um homem, um soldado, quando ele fala assim, ó, eu nunca vi fé assim. Jesus fala sobre isso por quê? Porque ele viu naquele homem alguém que tinha uma extrema confiança, alguém que tinha uma relação de autoridade. O que o homem fala para ele? Não, eu sei como é que é a relação de autoridade, então não precisa ir lá curar, só fala daqui que ele vai ser curado, eu confio na sua palavra, Jesus. Uma relação de confiança plena, uma relação de quem está debaixo de uma autoridade, e de que, olha, não precisa me mostrar, só precisa falar, porque eu sei que o Senhor vai fazer. A fé, e Hebreus fala da história de Jacó. Deus me levou à história de Jacó, né? Porque Jacó, quando o Hebreus cita Jacó, cita a final da vida de Jacó. O final, quando ele abençoa os filhos de José, quando ele adora a Deus, né? Mas lá no capítulo 28 de Gênesis, conta o início da história de Jacó. Não totalmente o início, mas uma boa parte de quando Deus fala com Jacó num sonho. E Deus mostra para Jacó num sonho coisas que Jacó ia viver. O sonho é maravilhoso. Tem até escada e anjos subindo e descendo do céu. É fantástico. Aí Deus fala exatamente aquilo que Jacó ia viver, com certezas e palavras de vida. E daí Jacó, quando acorda, o que Jacó fala para Deus? Olha, Deus, se o Senhor fizer exatamente, se eu chegar lá, se o Senhor me der o sustento e acontecer isso e aquilo, aí o Senhor será o meu Deus. E até vou dar o dízimo. Olha só, Jacó, até o dízimo eu vou dar. Mas precisa dar certo. A relação de Jacó com Deus era uma relação distante. Era uma relação de alguém que tinha uma crença, acreditava em algo que vinha do pai, um pouco do pai, que convenhamos, Isaac foi bem meia boca, né? De Abraão, maravilhoso, é o vô dele, né? Era uma crença, o Deus do meu vô, o Deus do meu pai. Ele cita muito isso. Tanto é que quando Jacó sai, ele tem uma relação com Deus assim, olha, será que o Deus que faz as coisas na casa do meu pai pode fazer aqui onde eu estou, nessa cidade? Será? Essa é a relação de Jacó com Deus. Essa é a relação que muitas vezes a gente tem com Deus. Se eu me curar, aí eu posso ir lá. Então, se Deus me curar, a relação do se então. E o que Jacó viveu e passou a viver foi uma relação que ele começou a se aproximar de Deus. E ele viu muitas coisas até chegar no fim da vida dele. E quando chega no fim, quando o filho dele José, que vocês conhecem a história de José, se torna alguém, ele sim, memorável, né? Que vive e tem uma vida de um relacionamento com Deus maravilhosa, quando ele vê o filho dele, ele começa a adorar a Deus de uma forma diferente, ele começa a olhar para Deus de uma forma, com uma relação diferente. Tanto é que ele fala, nossa, achei que eu nunca mais ia ver você, Deus me permitiu ver, até que ele vai, e no final da vida dele, ele abençoa os filhos de José, para que eles continuem aquela obra, e ele adora a Deus. Então essa relação é uma relação assim, não é só, olha, Deus faz para mim, ou há uma relação, o que Deus tem para fazer para mim. É uma relação de que, olha, o que eu tenho, o que eu posso fazer com Deus. Uma fé madura. Uma relação de alguém que tem algo que não é dele, mas que vem de Cristo. Jacó tinha pouca experiência, foi tendo experiência conforme foi vivendo. Jacó não tinha Jesus. A nossa vida
tem uma divisão, que é Jesus Cristo. Então, se tem algo que tem a ver com a nossa fé, o nome dele é Jesus Cristo. Se tem alguém que pode dar nome à nossa fé e que pode dar direção à nossa fé, é Jesus Cristo. Ele estabeleceu e reestabeleceu a nossa conexão com Deus. Uma conexão que não conta, que não faz dívida com Deus, que não exige dele. Não é uma relação de troca, não é uma relação de certeza, não é uma relação de aqui, olha, me ensina como é que faz, como que sobe aqui pregar, para eu lá ir pregar. Não tem como ensinar, ela é vivida, ela é uma experiência. A fé é uma experiência. E só quando você se entrega a Ele, confia nele, você tem a oportunidade de viver plenamente isso. Abra comigo em Hebreus, abra comigo não, só folhear para Hebreus 12. Se a banda puder subir, a gente está finalizando. O que é a fé para nós? Olha como que, só vamos ler 39 do 11 antes, que ele termina aqui, que ele vai falando, aí chega um ponto que o autor de Hebreus fala assim, ó, a gente não tem mais nem tempo de eu falar, são vários, Davi, Samuel, os profetas e tal, todos eles conquistaram, fecharam a boca de leão, fizeram isso, fizeram aquilo, foram açoitados, foram isso, até, no versículo 30, todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Querido, o que Deus tem para você hoje, nessa noite, é uma fé aperfeiçoada. É uma relação com Deus aperfeiçoada. Você não veio até aqui à toa. Eu acredito que muitos, todos vieram aqui porque acreditam em Deus. Ninguém está aqui sem acreditar em Deus. Mas o que eu creio é que muitos vão ter uma relação com Deus, vão ter reestabelecido essa relação com Deus de uma vida de fé. Ele continua aqui falando o seguinte, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, tem uma coisa que o diabo plantou e que achou terra fértil, é a desconfiança. Gênesis 3, lá no início, a serpente vem plantar desconfiança. E achou uma terra fértil, porque a gente gosta de controle, como eu falei. Achou uma terra fértil, que a gente tem uma tendência a desconfiar. Achou uma terra fértil, que às vezes a gente não é fiel com os outros. E a nossa infidelidade compromete a confiança das pessoas que estão ao nosso redor. Querido, essa desconfiança, essa fala, até hoje ela vem nos nossos ouvidos, essa fala de que, olha, você está no paraíso, você está falando com Deus, está tudo maravilhoso, mas olha, mas aquele fruto você não pode comer, mas falta uma coisa. Essa fala permanece, e não é só uma fala, os nossos olhos ainda veem coisas que abalam a nossa fé. Isso aqui, ó. O contato que a gente tem com isso daqui. Sabe, quando a gente pega o celular, começa a ver coisas, começa a ver histórias e pessoas. E a gente começa a pensar assim, ele tem tanto, eu tenho tão pouco, né? A vida dessa pessoa é tão maravilhosa e a minha não está dando certo. A vida dessa pessoa deu tão certinho, né? E a minha vida deu tão errado. E a semente começa lá, ó, frutificar da desconfiança. A gente começa a viver como pessoas frustradas. Mas eu tenho tão pouco, eu tenho só uma coisa.
aquele lá tem tanto. Eu só tenho isso, aquele tem tantas coisas. A piadinha que o pastor Hugo falou, eu olho para o pastor Hugo e falo, nossa, ele tem tantos talentos. Ele é bonito, né? É bonito, né? Quem acha ele bonito? Ele é bonito, ele é motociclista, ele é pastor. É que eu falei mais ou menos, ele ficou bravo. Ele é videomaker, não, ele é youtuber. Falei certo agora. Ele é pai, ele sabe cozinhar e por aí vai. Tem tanto talento. E eu só tenho um, sou bonito. Quando a gente faz a piada 2 vezes, ela fica meio sem graça pra gente. Mas realmente ele tem bastante talento. Eu sempre falo isso aí pra ele. Deus, ele canta, gente. Aqui ele não canta muito, mas ele canta. Carrega uma unção maravilhosa. Mas se eu ficar olhando para aquilo que me falta, é aquilo que o diabo quer colocar no nosso coração. É aquilo que vai abalar a minha relação com Deus. E aquilo que eu tenho de talento, sabe o que eu vou fazer com o meu talento? Eu vou enterrar ele. Sabe o que eu vou fazer com a minha família? Eu vou enterrar ela. Porque se eu tenho uma família hoje, se você tem uma família, foi Deus que te deu essa família. Se você ficar olhando para a sua família, olhar para outra e achar que a sua família não é tão boa, você vai pegar aquilo que Deus te deu e vai enterrar. E não vai permitir Deus fazer tudo o que fez na vida de Jacó, por exemplo. Que faz parte de uma genealogia maravilhosa. Você não vai fazer prosperar. Você não vai fazer frutificar nas outras pessoas. Às vezes Deus te deu um ministério maravilhoso. Você está olhando aquilo que, olha, eu só sei fazer isso. Deus te deu algo maravilhoso. Deus te deu a vida. E Deus te deu o que é mais importante. Deus te deu Jesus Cristo para que você pudesse se restabelecer na relação com Ele. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. O profeta Abacuque, ele tem uma relação um pouco, ele vem depois, ele vê coisas maiores, ele se apropria de outras coisas, e ele mesmo falando com Deus e ouvindo de Deus, ele chega a um lugar diferente, que talvez seja esse lugar que Deus quer que a gente chegue hoje. Versículo 17 do capítulo 3 diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os pés do servo, faz-me andar em lugares altos. Assim como Hebreus fala, olhe para Jesus. Se afasta daquilo que te faz mal. Deleta, apaga aquilo que faz você abalar o seu relacionamento com Deus. Se afasta de pessoas, de coisas, o que for que atrapalha você de olhar para esse Deus e sentir que Ele está dentro de você. Ele está na sua vida, Ele cuida da sua vida. O que Jó sentiu no final da vida dele, ele sofreu demais. Ele sofreu demais, Jó. Ele chegou a falar com Deus: Deus, o que acontece? É muito ruim, eu não sou digno. Ele falou muita coisa, mas o que ele chegou no final e falou para Deus foi: olha, Deus, hoje eu sinto e eu te vejo de uma forma diferente. Não só de ouvir falar, mas eu te vejo plenamente. O que ele sempre quis com Jacó, o que ele quer com nós, é conosco, é que ele quer que você saiba que ele está com você, ele quer que você veja ele, veja a presença dele na sua vida hoje, te abraçando, te tocando, te colocando de pé, te fazendo caminhar sobre esse caminho. Fique de pé no seu lugar, sobre esse caminho, sobre essa verdade, porque esse caminho, essa verdade tem nome. O caminho não é escrito só e determinado. Eu não te dou um mapa do caminho. O caminho é Jesus Cristo, porque Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma pessoa o caminho. Então fé é uma relação com uma pessoa.
Fé é você hoje se entregar por completo a esse Deus, a esse Jesus que morreu para que você pudesse hoje se entregar e sentir Ele te tocando, te abraçando, se manifestando, te curando as suas dores, salvando a sua vida, porque a fé, a salvação vem pela fé, curando as suas feridas, restaurando a sua confiança. É sobre isso, é por isso que Ele veio, é por isso que Ele nos trouxe aqui nessa noite. Querido, feche os seus olhos. E nesse lugar eu convido você a se colocar na presença dEle. Enquanto você louva, você abre, você chora, você se entrega, você se coloca de joelho, você faz aquilo que Deus fala com você. Até quando não sinto, mas tu estás no controle. Mas tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Mas tu estás no controle. Mas tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh, Pai. Querido, o que nos traz aqui é a fé. O que te move, o que te toca é essa relação. É essa relação. Ele te trouxe aqui para te conectar. Ele te trouxe aqui para você ser capturado para um lugar de que você não consegue explicar. Por que você se move? É pela fé. Por que você faz as coisas? É pela fé. Por que você chega até lugares? É pela fé. Querido, Ele te trouxe aqui para que você perca o controle e para que você não entenda. Somente você sinta a presença dEle te tocando. Ele te trouxe aqui para restabelecer o contato e o amor dEle com você. Talvez você perdeu a sua confiança nele por coisas que você viu. Ele te trouxe aqui para falar para você: confia, que eu não sou homem, eu sou um Deus e eu sou Pai a quem você pode confiar e se entregar. Ó Deus, nós colocamos no seu altar, Pai, que a sua presença venha nos encher e transbordar em nossas vidas. Que o nosso coração esteja cheio do Senhor. Que a gente se misture a Jesus e que a sua palavra seja luz e que nos alimente dia a dia. E que esse alimento venha nos fazer caminhar em fé e pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!